Seja bem-vindo à Forja. Beleza, pessoal, quem tá falando aqui é o Eduardo Spor, sou escritor, nerd, né, RPGista também, logicamente, autor do livro Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden, da trilogia Santo Guerreiro, né, que se passa na Roma Antiga, e hoje eu vou falar uma história de RPG histórico aí, de uma história que rolou durante uma campanha nossa, na verdade durante um jogo nosso, Dungeons and Dragons, mas que se passou na Roma Antiga, porque é diferente, né, da galera jogar Dungeons and Dragons, que geralmente tem um cenário medieval, então eu vou fazer um pouco diferente aqui, eu vou mudar o cenário, vou falar um pouco das nossas aventuras na Roma Antiga. Olá, ouvinte do RPG Next, Feliz Natal e bem-vindos a o Histórias de Mesa, esse programa onde lá em 2020 a gente contou as suas histórias de RPG. Esse foi um ano corrido e infelizmente eu não consegui produzir uma segunda temporada com vocês, mas para não deixar o ano de 2021 passar em branco, eu trouxe aqui um episódio muito especial com ele, que é um autor adorado por muitos de vocês, o Eduardo Spor. Então não tem muito que enrolar, pessoal, vamos tentar descobrir um jeito de um dia trazer esse programa de volta. Para esse ano demos uma lead de Dr. Who e só temos esse episódio especial aqui, como forma de também convidar vocês a escutarem os programas do ano passado. Uma produção RPG Next. É interessante que quando você mestra realmente um cenário histórico, você tem que fazer várias modificações ali, mas pro mestre que gosta de regra, que gosta disso, é até legal, né? Você poder incluir, ou na verdade excluir classes, né? E usar a magia de uma forma diferente e tal. Então eu fiz isso nesse jogo, na verdade. Foi um one shot, né? Que a gente jogou e teve um casal de amigos meus. Alguns devem conhecer o 3D, Afonso 3D, eles me convidaram pro casamento deles, eu não pude ir, falei, para compensar eu vou mestrar para vocês aí um jogo, qual que vocês quiserem, vocês escolhem o cenário, vocês escolham o que vocês quiserem, a época, como é que vai ser o estilo do jogo e tal, e aí eles tinham acabado de voltar da Turquia, né, de Istambul, e aí ele comentou, seria legal também fazer alguma coisa dentro do período do livro que você está escrevendo, e eu na época estava escrevendo o Roma Invicta, né? O primeiro volume do Santo Guerreiro. Mas aí, o que aconteceu foi que eles tinham... a lua de mel deles foi, então, em Istambul, né? Que é uma das maiores cidades da Turquia. Istambul tem uma história muito longa e foi Constantinopla e foi Bizâncio, né? E por acaso aparece direto no livro. Eu estava estudando bastante sobre... Eu já fui a Istambul algumas vezes e estava estudando também para escrever. Então fechou as duas coisas. Então eu falei, vamos fazer então. É uma história que se passa em Bizâncio, né? Porque eles tinham acabado de voltar de Istambul. E mestrar nesse período romano, que também é o período que eu estou escrevendo. Então juntou, legal, tal. E fizemos um jogo que se passava todo dentro da cidade, muito maneiro. Como eles também tinham acabado de voltar da cidade, claro que isso tem 2000 anos, né? Mas assim, eles tinham uma noção ali de como é que era a cidade. Hoje em dia, em Istambul, você também visita muitos sítios históricos lá e tal. Então eles já tinham na cabeça aquilo ali. E aí beleza, peguei isso, né? Eu gosto muito de escrever o cenário, de escrever os locais e tal. Eu não lembro, talvez eu até tenha feito o mapa, mas eu não lembro se eu fiz. Não foi nada de relevante, foi algo que eu teria mostrado na hora, mas não foi assim, um mapa para as pessoas, para os jogadores se guiarem pelo mapa, como acontece em diversas situações, o que também é legal. Até gosto também disso, mas eu ainda prefiro esse teatro da mente levado ao extremo. Eu gosto mais disso, né? E aí nós jogamos aí uma aventura que foi toda... Eu poderia fazer, quando a gente fala de Império Romano, a gente pensa, né, uma aventura na fronteira, na Germânia, com os bárbaros, onde vai ter mais guerra, isso. Mas aí beleza, fui receber essa missão de fazer essa aventura, e a aventura se passa toda dentro da cidade, né? Na época chamada, como eu falei, chamava de Bizâncio, na época depois foi Constantinopla, mas nessa época ainda era Bizâncio. Então a aventura toda se passa dentro da cidade, envolve intrigas políticas ali, né? Porque era muito interessante, porque a cidade tinha um prefeito e também tinha um governador. Você tem as cidades,
e também tinha a província. Na província é como se fosse, digamos assim, um estado, e a cidade, né, como se fosse um município, vamos dizer assim. Então ali tinha o governador, que era enviado pelo próprio imperador, e tinha o prefeito da cidade. Eles tinham suas forças militares, né? Um tinha a guarda dele, municipal, o outro tinha o controle sobre o exército mesmo. Começou a ter ali uma intriga entre essas duas forças aí, e os personagens foram jogados no meio dessa intriga. É muito legal, porque eu usei coisas que existia até naquela época, que é aqueles... lá foi o primeiro grande bazar do mundo, né? Então, se você entrar no bazar de Istambul hoje em dia, é uma cidadela, assim, sabe? Uma coisa... É um labirinto, literalmente um labirinto. Então, eu usei isso também na aventura, quer dizer, os caras se perdiam lá, e realmente é um labirinto. Você vai lá, hoje em dia você tem placas pra você sair, pra você se guiar, mas ainda foram depois pra uma outra dungeon aí, que aí realmente teve uma dungeon que não tinha monstros, mas trabalhei muito, isso que é legal. Também existe isso no Dungeons and Dragons, né? Uma facilidade que eu acho legal, de novo, eu não tô nem falando mal disso, é você pegar o manual dos monstros e você tem uma variedade de criaturas ali, né? E aí isso é legal no Dungeons and Dragons, porque você vai sempre colocando criaturas diferentes, com desafios diferentes, não é nem mais fortes ou mais fracas, mas assim, habilidades diferentes que desafia a mente, não só, né, os dados, mas com a mente dos jogadores. Talvez mais, não é difícil, mas desafiador criar uma aventura onde você só tem pessoas comuns, né? E aí, por exemplo, coloquei um cara que era tipo um mago, mas ele não usava magia, ele usava os efeitos, né? Eram proporcionados por poções, né? Por venenos, coisa do tipo assim, que não era magia, mas podia ter um efeito parecido com a magia. Então isso que foi legal, jogamos essa aventura, mas o mais interessante é que o final dela, também puxando por um aspecto do jogo, né, teve a batalha final, e os personagens saíram, né, em direção à casa lá do... Agora eu não sei quem era o vilão da história, se era o prefeito ou se era o governador. Eu não sei qual era, mas não importa, né? Era o vilão da história. E esse vilão tinha, dentro da casa dele, tinha lá os soldados dele, que se os jogadores enfrentassem, conseguiriam vencê-los, mas ia morrer uns 2 ou 3 ali, porque era um nível de desafio mais ou menos elevado. E aí o que eles fizeram, né? Então, estavam para entrar numa briga, e claro, já tinham lutado também, porque já estavam feridos, também tem isso, eles estavam feridos também. Um dos personagens que controlava era o Thiago Rex, meu irmão, né, que também participa aí dos RPGs do Jovem Nerd e tal. Ele controlava um personagem lá, e aí eles já tinham lutado, mas aí ele tentou convencer, porque o chefe do cara, eu acho que era o prefeito, estava morto já. Mas é lógico que o centurião que estava dentro da casa, ele não acreditava naquilo, né? Não é assim fácil chegar e mostra a cabeça pro cara, e pode até gerar um efeito contrário, né? Tem que convencer a pessoa disso, não é tão fácil, né? Isso aí é uma faísca que, né, muito tênue, pode gerar um problema muito grave, como pode pacificar a situação. Falei, olha só, você tem aqui esses dados e você tem a sua habilidade de carisma, né? Então você vai jogar um dado para saber se você consegue convencer o cara. E ele jogou o dado, tirou um bom número, quer dizer, se ele tivesse um número ruim, a aventura... Quer dizer, então, um resultado de dado, que a gente fala muito em Dungeons and Dragons, tem muitas coisas de luta, de batalha, de combate, mas as pessoas não veem que também os desafios sociais podem resolver uma história inteira, que foi o que aconteceu ali. Se ele não tivesse sido bem sucedido, essa jogada de carisma, a história poderia ser outra. Não vou dizer que seria ruim, de repente, mesmo que tivesse morrido todo mundo, ia ser uma história a ser contada. Poxa, olha só, teve uma batalha que todo mundo morreu e tal. Também é legal, não é uma coisa, assim, ruim para RPG. Mas a vitória deles foi determinada por uma jogada de dado de carisma, no caso. Então eu achei isso diferente, interessante, porque a maioria das aventuras termina em luta, mas essa teve a luta também, não ficou faltando as jogadas de dados de combate, mas também teve o desfecho final foi uma jogada social. Eu acho isso que também as pessoas às vezes negligenciam, acabam deixando pra lá, e que é muito importante a gente usar essas regras, porque, né, o seu personagem não é você. De repente o cara pode ser um cara super tímido e fazer um personagem um carisma alto. Isso é possível. E aí que entram as regras, entendeu? E aí que entram as regras pra dar né, o cara às vezes não é obrigado a saber falar bem, a ser um diplomata, mas o personagem dele e as regras entram aí nesse sentido, né, de transformar a pessoa, né? O Dungeons and Dragons,
Eu não vou dizer que ele é um jogo de combate, porque eu já joguei Dungeons & Dragons durante anos, já joguei várias aventuras que sequer jogaram um dado de combate, então isso não necessariamente. Mas a proposta dele, né, vamos dizer assim, não é nem de regra, mas a proposta lúdica do Dungeons & Dragons é você ser um aventureiro, né? Um aventureiro que viaja, tipo assim, é uma coisa como se fosse um Senhor dos Anéis. E considerando que você é um aventureiro que viaja, que enfrenta missões e tal, é lógico que você vai enfrentar também, não só, mas fisicamente outros seres. Essa era a proposta. Aí pessoas às vezes criticam, né? Tem muito combate e fala muito sobre o game design em si, as regras, criticando as regras. Mas é claro que você pode modificar, você não precisa ficar nisso só. Mas de qualquer maneira, eu acho que deve existir, não necessariamente um combate, mas é preciso haver, como em qualquer jogo, um desafio, né? Todo jogo, acho que no dicionário, o jogo ele significa um desafio, né? Que você pode ter a possibilidade de perder também, né? E o que é perder? Você não está competindo no RPG com outro personagem, mas você pode, e nem necessariamente é você morrer com esse personagem, mas, enfim, perder não ser bem sucedido naquele desafio. Agora, o desafio tem que existir, assim como qualquer história. Agora, não precisa ser de combate. O vampiro, a proposta dele nem era, né? É até engraçado essa crítica, porque na realidade a proposta do vampiro era ser um jogo de horror pessoal. Em vez de você perder pontos de vida, você perderia a humanidade. Essa que era a grande coisa do vampiro. Só que acabou virando muito a coisa do combate. Muitos jogadores lutavam com vampiro e tal, o que tá tudo bem também. É assim como outros jogos como Call of Cthulhu. Lógico, você tem lá os seus pontos de vida, mas o Call of Cthulhu é a perda da sanidade, é outra coisa, entendeu? Então, não necessariamente precisa ser uma coisa de combate, mas acho importante você, no clímax de qualquer história, você enfrentar um desafio, assim como seria na sua vida real, cara. Você está se preparando para uma prova, você vai fazer simulados, né? É quase como se fosse uma história, uma jornada, né? Você vai estudar. Então, todo desafio na nossa vida tem isso. Então o jogo eu acho que também é a mesma coisa, né? Ele precisa ter um ponto que o clímax é um desafio que você pode fracassar, né? De alguma forma. E os dados, eles né, vêm trazer um elemento aleatório, né? Pô, cara, olha só, tem uma história bem interessante nesse sentido, que eu mestrava também um jogo de terceira edição, uma longa campanha, e eu tinha a campanha toda planejada, o que ia acontecer, cara, bem maneiro assim a ideia. Eram dois reinos rivais e tal, e os personagens estavam no centro, eram os aventureiros que iam ajudar a salvar esse reino, vamos dizer assim, o reino dos cavaleiros, o reino bom e tal. Mas acontece que eles fizeram uma besteira lá e foram presos, numa outra história, foram presos, invadiram uma torre, foram presos, ficaram 2-3 anos presos lá na Floresta dos Elfos. E quando eles saíram, o reino maligno tinha dominado, o que é normal, né? Eu não podia parar a história. As tropas estavam em movimento. E aí, quando eles saíram, isso gerou tanta coisa legal, cara. Os caras voltaram pro reino deles lá e tiveram que sair correndo com o rabo entre as pernas, porque estava tudo dominado, sabe? Cara, gerou uma outra coisa bacana também. Então, o RPG é isso, é contação de histórias, né? E é legal o mestre se adaptando também aos fracassos, os sucessos, os caminhos que os jogadores vão percorrer. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext.